Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan e hoje estamos com o projeto Circuitos Eletrônicos. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as atividades. Hoje é a nossa primeira aula, né? Dia 12/9/2024. O senhor Alan vai estar explicando situação de aprendizagem e vai estar também passando parte do conteúdo para vocês. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Então, dando continuidade com as atividades aqui, galera, legal. Nós temos aqui, ó, duas atividades, tá vendo aqui? Então, na primeira situação de aprendizagem aqui, ó, vocês vão entrar, situação de aprendizagem, e tá aqui, ó, situação de aprendizagem aqui, ó, certo? Então, neste caso, você vai clicar aqui e vai abrir para você aqui, ó. Tem todo um descritivo aqui para vocês, certinho? Então, eu também assisti. Segunda situação de aprendizagem, também tem todo o descritivo aqui. E aí, o professor Alan preparou aqui esta aula para vocês. Então, no caso, temos quantas atividades? Duas atividades, ok? Certinho? Então, beleza. Aí aqui, ó. Nós temos, então, nosso projeto de circuitos eletrônicos. Seja bem-vindo a essa jornada fascinante de projeto de circuito eletrônico com o professor Alan. Nesse projeto de circuito eletrônico, por exemplo, na aula prática lá, ó, nós temos aí ó, um software. Você pode escolher o software que você quer trabalhar, né? Nós temos diversos softwares que realizam a montagem, simulação de circuito eletrônico, como Proteus, temos o EasyEDA, né? O Tinkercad, que você pode fazer simulações aí, né? Gratuitamente. Temos o MPLab também, onde você pode fazer a simulação gratuitamente, ou então, né, pode ir para a versão paga. Geralmente a gente vai na versão gratuita, né? Para isso, nós temos aqui, ó, que saber alguns componentes, né? Certo? Já chegou nessa altura do campeonato, né? Tem que saber pelo menos bater um pênalti, né? Então, neste caso aqui, ó, você tem que saber o nome dos componentes eletrônicos, né, pessoal? Então, aqui, por exemplo, nós temos o R é resistor, né? Então, nós temos aqui R1, R2, R3, aí, ó, tá vendo? R1, R2, R3, R4 e R5. São resistores. Aí, professor, e os valores? Como é que eu sei os valores? Tá aqui, por exemplo, 10K. Significa que é 10 quiloohms ou 10 mil ohms, certo? E aqui nós temos 280 ohms, 280 ohms, 10 quiloohms, ok? E aí aqui, ó, nós temos um botão para ligar, um botão para desligar. Esse botão aqui, pessoal, no circuito eletrônico é um bem pichotinho, tá? É um botãozinho aí, né? Você imagina que ele é um quadradinho, né? Bem pequenininho e tem a parte de cima que você pressiona ele para fazer o acionamento. Então, nós temos aqui um botão para ligar, um botão para desligar. Esse aqui é para desligar, esse aqui é para ligar. Certinho? E aqui nós temos nosso capacitor. Capacitor, nós temos capacitor de 100 nanofarad, 33 picofarad, né? Nós temos aqui também capacitor que é despolarizado, certo? Sendo despolarizado, você não tem aquele problema de você estar colocando negativo no negativo, positivo no positivo, não tem problema. E aqui é o nosso negativo e aqui é o positivo. Além desse circuito, nós temos um botão reset e temos dois LED aqui, ó. Dois LED na cor vermelha, certinho? E aí a nossa situação de aprendizagem 1, basicamente aí, né, bem fácil de fazer. Você vai fazer um orçamento de desenvolvimento de fornecedores, ou seja, você tem que fazer o levantamento de fornecedor, né? Significa que quando você vai comprar um componente, pessoal, comprar um equipamento, em vez de você estar comprando na primeira loja, com o primeiro valor, primeiro preço, o que que você faz? Você tem que fazer um orçamento. Você faz um orçamento, geralmente as empresas pedem um orçamento para 3 empresas, certo? Ou você pode ligar, ou você pode ir lá no local, ou você pode mandar e-mail também. Fica aí ao seu critério, beleza?
Seu gerente resolveu, então, explicando aqui a situação de aprendizagem, seu gerente resolveu promover você para o departamento de compras, onde você será responsável em elaborar orçamentos e desenvolver fornecedor. Ou seja, você vai ganhar aí já um dinheiro a mais. Veja que felicidade, você foi aí, né? Teve a oportunidade e foi promovido. Foi promovido para o setor de compra, vai ganhar mais. A Vento Frio que você trabalha é um dos maiores fabricantes de climatizadores, certo? Industriais do Brasil, localizado na região norte de Santa Catarina. E atualmente comercializa seus produtos em todo o Mercosul. Empresa grande, né? A empresa fechou aí uma grande venda para fornecer 1.500 equipamentos. Como vai fornecer 1.500 equipamentos, certo? De climatização, que serão instalados em aviários aí do grupo Great Chicken. Esse chicken aí, né? Fazer aqueles chicken, né? Aqueles nugget, né? Certo? Distribuídos nos estados de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul do Paraná. Diante dessa demanda, que são 1.500 equipamentos, seu desafio, você foi desafiado a elaborar uma lista de componentes. Já coloca na sua cabeça que tudo tem que ser 1.500 componentes, né? Elementos e acessórios para montagem da placa de controle de velocidade do climatizador, conforme o diagrama fornecido pela situação de aprendizado. Significa que você não vai precisar desenhar o circuito. Então, o circuitinho você já tem. Veja que facilidade. Situação de aprendizagem mais fácil que essa aqui não tem. Você já tem um circuito, você só vai fazer a lista. A lista deverá ser entregue em tabela desenvolvida lá no Excel, beleza? Deverá conter um formato de lista, os itens em suas respectivas especificações técnicas e quantidade necessária. A cotação de preço deverá conter no mínimo 3 orçamentos, beleza? Você faz 3 orçamentos. Como a turma é de Goiânia, pessoal, nós temos aqui a Rua 68, que é lotado de loja de eletrônicos. Nós temos aqui a Mega, temos a Ômega, né? Temos a Saturno, temos a... que mais? Um monte de loja na 68, né? Santos Dumont, né? A Santos Dumont. Então, ou você pode mandar e-mail, ou você pode ligar, certo? Ou você pode ir lá também. Além disso, na internet você tem Shopee, Mercado Livre, AliExpress. Olha o tanto de loja que o professor Alan falou para você. Aí você faz 3 orçamentos desses equipamentos aí, componentes que o professor Alan vai estar descrevendo para vocês. Legal, né? Situação de aprendizagem é fácil? Fácil, sim. Lembrando que mesmo assim, sendo uma situação de aprendizagem fácil, e você tendo dúvida, mande a sua mensagem aqui no AVA ou a mensagem no WhatsApp do professor Alan. Às vezes eu demoro um pouco para responder porque eu tenho diversas turmas no estado de Goiás e também no Brasil. Certo? Observação: as cotações poderão ser realizadas aí por e-mail, pode ligar, pode ir lá, sem problema nenhum, ok? E aí, nós temos aqui, ó, um exemplo aqui da nossa plaquinha, que é o circuito eletrônico da placa de controle de velocidade do climatizador, beleza? E aí nós temos aqui, por exemplo, CI 555. CI 555 é um circuito integrado que a gente utiliza para geração de pulso, que é de clock, né? Certo? Onde você coloca ele para ligar e desligar de acordo com o tempo que você determina. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. E assim sucessivamente. Ok? Neste caso, são quantos
CI, circuito integral, são 1.500, ok? Capacitor despolarizado de 100 microfarad. Capacitor despolarizado de 100 microfarad. 1.500 mais 1.500 de capacitor despolarizado de 100 nanofarad. 100 microfarad é uma coisa, 100 nanofarad é outro componente, beleza? Não é o mesmo. Então aqui é 1.500 e 1.500. Continuando, já falei o CI, já falei os capacitor. Aí vamos para o resistor. Resistor de 68K, 68 quiloohms. 1.500 resistores de 68 quiloohms. Resistor de 3,9 quiloohms. 1.500 resistores de 3,9 quiloohms. Resistor de 120 ohms. 120 ohms, resistores de 120 ohms. Transistor BD139, certo? 1.500 peças, 1.500 transistor, hein? Resistor de 27 ohms, resistor de 27 ohms, 1.500 resistor de 27 ohms. E aí nós temos que comprar esse aqui, ó, que é o transistor MOSFET. Transistor MOSFET é o IRF 540. Esse aqui é um transistor com a pinagem aí descrita abaixo. Aí ele tem uma tensão, ele suporta até 100 volts, uma corrente aí de 28 amperes, e a potência dele máxima é de 150 watts. Pessoal, você tem uma referência aí sobre esse transistor MOSFET? Tem sim, eu coloquei, ó. Beleza? Certinho? Já falei sobre os capacitores despolarizados, já falei sobre o CI, circuito integrado, já falei sobre os resistores, sobre o transistor. Agora falando para vocês, né, sobre o transistor MOSFET. Só que são quantos transistores? Nós temos aqui, ó, 4 transistores aqui, ó, MOSFET. Então, 1, 2, 3, 4. 4 transistor MOSFET. Esse transistor MOSFET é o IRF 540 com as características que tem aqui na lateral, tá vendo aí? Por quê? Porque ele tem que fazer aí a formação em ponte H. Por quê, pessoal? Por causa do seguinte, porque esse transistor aqui não suporta uma corrente aí elevada, beleza? Aí você pode queimar ele para fazer o acionamento do controle de velocidade do climatizador. Pessoal, tá aqui o nosso projetinho, só que esse circuito é bem pequenininho, tá bom? E aqui tem um resistor também, né? R5 de 10 quiloohms, ok? Certinho? Dito isso, vamos para a nossa situação de aprendizagem 2. Situação de aprendizagem 1. O que você vai fazer? Vai fazer o levantamento aí e a montagem desse fornecedor. Pessoal, mas peraí, o senhor falou que tem tabela e tal. Aí você vai lá no ambiente, né? Aí você vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Folha de resposta, ó. Tá vendo aí o circuitinho que eu falei para vocês? Tem uma bateria também, ó, em 12 volts, né? Certo? 1.500, né? Certinho? E aí você fala assim, pessoal, mas tem uma tabela, o senhor está pedindo uma tabela. Tem. Aí você vai clicar aqui, ó. Planilha modelo aí, ó. Aí espera abrir aqui, porque tem. Aí você vem habilitar, tá? Aí tá escrito aqui, ó. Você coloca aqui descrição, quantidade. Aqui é a quantidade das placas 1.500, fornecedor A, B e C, tá vendo aí? Certo? Né? Coloca aqui os valores de cada um, né? Certinho? Beleza?
ao valor médio, preço médio e o custo unitário e o custo total. Beleza? Lembrando que o 1.500 não precisa digitar não, que ele já está aqui, tá bom? Certinho? E aqui é os fornecedores. Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Você vai pegar, vai digitar aqui o fornecedor. Lembrando que pode ser só 3 fornecedores, tá bom. Aí você coloca aqui o contato, né? Beleza? Telefone, né? Aí você coloca, por exemplo, ó, Mercado Livre, AliExpress, Shopee, né? Beleza? E aí o e-mail, por exemplo, tá aqui, né? Beleza? Então, aqui você clicando na situação de aprendizagem aqui da sala de vocês, vocês têm a folha de resposta que vai mostrar o circuito para vocês. Clicou aqui, vai aparecer o circuitinho. Só você ir aqui embaixo. Tá vendo aí, ó? Baterias, capacitor, CI, resistores, transistor BD139, né? O nosso IRF 540, tá vendo aí? Certinho? Beleza? Essa foi a nossa situação de aprendizagem 1. Situação de aprendizagem 1. Agora vamos explicar a situação de aprendizagem 2. Na situação de aprendizagem 2, na nossa situação de aprendizagem 2, nós temos que fazer um diagnóstico de problemas, ok? Esse diagnóstico de problema é o caso seguinte: você pensa que a empresa vendeu o ar-condicionado, e aí, nesse caso, o cliente não tem o instalador do climatizador, certo? Aí, o que tem que fazer? A empresa fornece aí também, oferece o instalador aí que vai realizar essa instalação aí, beleza? E quer manter esse padrão de qualidade não só na venda, mas também para instalação, né? Ou manutenção desse ar-condicionado, beleza? Certinho? Então, a Vento Frio, que é uma das maiores fabricantes climatizadores aí industriais do Brasil, ela está preocupada em fornecer produtos de excelente qualidade, acabamento e manutenção. Porém, alguns equipamentos vêm apresentando baixo desempenho ou defeitos logo após instalados e assim como em todas as empresas, em momentos de recessão, toda melhoria na eficiência produtiva e redução de despesas é bem-vinda. Dessa forma, se faz necessário levantar quais os principais problemas encontrados no campo. Então, pessoal, você imagina que quando o pessoal vai fazer a instalação do ar-condicionado, às vezes ele não faz o carregamento do gás corretamente, ele não utiliza aí a bomba de vácuo, ele não fixa o suporte corretamente, vai gerar uma vibração. No momento de ligação entre a condensadora e a parte interna lá, que fica do lado de dentro, lá, por exemplo, do quarto, tem um cabeamento de controle que vai fazer o acionamento, ele investe, né? Esse cabeamento não vai funcionar, ok? Certo? Então, temos diversos defeitos que surgem na instalação desse climatizador. Por isso, devido ao seu excelente desempenho na nova função aí, no setor de compras, onde vem desenvolvendo fornecedores ainda mais confiáveis e reduzindo despesas, seu gerente resolveu lançar esse novo desafio.
Diante desse cenário, como forma de aplicar e melhor conhecer as ferramentas de qualidade, seu desafio será desenvolver aí uma planilha aí no Excel, dados do formulário preenchido pelos profissionais responsáveis pela instalação ou manutenção desses climatizadores, que no caso os clientes estão apontando alguns problemas, a fim de investigar as causas dos defeitos. Então já tem esses dados, já tem a quantidade de dados, você vai ter que jogar lá no Excel e vai ter que estar fazendo aí, né, esse levantamento. Após ter colocado esses dados lá no Excel, faça uma análise em busca da raiz do problema e registre suas observações no arquivo que será entregue para o professor Alan. Todas essas informações serão utilizadas como base para a definição das ações que serão tomadas como objetivo de reduzir as despesas de intervenção no campo. A lista que você vai enviar para o professor Alan deverá ser entregue em uma tabela no Excel. Contém em formato de lista os itens com maior ocorrência de problema, ao lado da lista de itens da coluna com o número de ocorrência. Em seguida, o percentual de falhas que cada item representa e ainda seria um gráfico em formato de quê? Pizza. Com essas informações. Beleza? Dito isso, nós temos aqui, por exemplo, os dados. Esses dados, por exemplo, nós temos aí que é uma tabela com os problemas diagnosticados no campo. Problema: baixo desempenho do sistema de ventilação, causa. Posição das pás invertidas montadas de forma inadequada. 18. Próximo problema: vibração excessiva ao ligar o equipamento, que no caso é o suporte de fixação da ventoinha frouxo. Não apertou o parafuso corretamente. Aí a quantidade é 11. Desarme do relé de sobrecarga. Desarme de relé de sobrecarga foi ocasionado pela falta de fase do motor, ocasionando aí pelo mau contato dos condutores do circuito de potência. A quantidade é 5. Equipamento não liga. Equipamento não liga porque os cabos do circuito de comando foram montados e invertidos. Olha aí. Outros problemas ocasionados no transporte, montagem, entre outros, 14. E o total, que é 100%, 55. Neste caso aqui, ó, o professor Alan vai ensinar vocês a fazer, mas ou fazer o primeiro e o restante vocês fazem, né? Porque eu não vou entregar aí, né, de graça aí para vocês, né? Vocês têm que pegar e fazer a atividade também. Então, nesse caso aqui, a posição das pás invertidas montadas de forma inadequada. O que você faz? Você faz o seguinte, ó. Se 55 é 100%, 18, fazer aqui, tá? É quantos por cento? Você não sabe. Aí nós chamamos de X. Aí vocês vão multiplicar cruzado, tá, pessoal? 55 vezes X, 55. 55 o quê? Muito bem, X. Que é igual a 18 vezes 100. É só você pegar o 18 com dois zeros, né? Tá vendo? 1, 2. 55 tá multiplicando X e passa para o outro lado o quê? O quê? Dividindo. X é igual a 1.800
dividido por 55. Tá vendo aí? 1.800 dividido por 55. Vamos ver lá quanto que dá. Então a gente vem aqui na calculadora. Já tá aqui, ó. 1.800 dividido por 55. Vai dar 32,72, 72, 72, 72. E aí vai. E aí você pode resumir para 33%. Então tá aqui, ó. 33%. Observação: logo abaixo é apresentado o gráfico em formato de pizza, né? Com 0% de ocorrência com as respectivas causas. Fazendo uma análise breve da causa dos problemas, é possível observar que grande parte dos efeitos tem origem na fábrica devido ao baixo nível de engajamento e capacitação da equipe. Então, a equipe tem que passar por um curso de formação, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui 33%. E aqui, no caso, ó, problema ocasionado, dica do especialista, problema ocasionado no transporte e montagem, deixou cair aí o equipamento. 25%. Então, nesse caso aqui, ó, você pega os dados aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Eu venho aqui, ó. Novo. E aí vou pegar e fazer uma tubulação aqui, tá? Coloca aqui o quadradinho, né? Vou pegar, colocar aqui QTD, quantidade, né? E aqui, porcentagem. Beleza, galera? Legal. E aí, o que você faz? Clica aqui 2 vezes, ó. Beleza? Então, ampliando aí para vocês, quem não está enxergando, ó. Quantidade e porcentagem, beleza? De defeitos, né? E aí você pode colocar tudo em centralizado para ficar bonitinho, né? E aí o que você faz? Você vai pegar aqui e colocar seus dados fornecidos para a situação de aprendizado. 18, 11, 5, 7. Vai lá, ó. 18, 11, 5, 7. Beleza? 18, 11, 5, 7. 14,55 é 100%. 14. 55 é 100%. 55. É 100, ó. Beleza? Mas aí você quer que isso aqui seja por cento. Então você vem aqui, ó. Seleciona aqui na planilha. E aí esse botão direito. Vai lá em formatar planilha. Cadê formatar? Célula. E aí aqui vai estar escrito porcentagem. Aí você clica em porcentagem. E aí eu não quero 2 casas. Aí ficou 1000% aqui? Não pode. Formatar célula. Formatar célula. Ah, eu coloquei 1000? 100%.
E o primeiro aqui deu quantos meses? 33%. 33%. Tá vendo lá? E aí ele falou também, ele falou aqui que os problemas ocasionados no transporte, montagem, entre outros, é 25%. Então, 25%, aí você coloca lá. Vinte e cinco por cento é qual aqui? 25% é problemas ocasionados no transporte, montagem, entre outros, né? Aqui, ó, problema ocasionado no transporte, montagem, entre outros, que é o 14. Aí você vem aqui, a sua tabela, e no 14 é 25%. 14, aqui, ó, 25%. Certo? E aí, deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, pessoal, Alan explicando como é que você faz aí passo a passo. É. Aí, aqui. Aí, beleza. Tá? Vou colocar verde aqui, né? E aqui vermelho, né? Que é defeito, né? Beleza. Pessoal, aí é o seguinte. Você precisa fazer um gráfico que ele pediu, que é tá aqui, ó. Logo abaixo é apresentado um gráfico de quê? Pizza. Como a porcentagem de ocorrência com as respectivas causas. Fazendo uma análise breve da causa e dos problemas, é possível observar que grande parte dos defeitos tem origem na fábrica devido ao baixo nível de engajamento e capacitação da equipe. Então, a equipe é porque não tem custo. A empresa erra muito nisso. Ela vende o equipamento e coloca o prestador de serviço para fazer a instalação. Muitas vezes o prestador de serviço não sabe fazer aquela instalação de acordo com os padrões da fábrica, faz a instalação conforme ele acha melhor e depois faz o quê? Começa a ter problemas, né? Isso não é legal. Aqui você vai selecionar os dados e aí você vai inserir e vai procurar. Vou ampliar aqui para vocês, tá? E vai procurar aqui, ó, gráfico, tá vendo? E aí você vai clicar aqui, ó, gráfico recomendado. Clicou em gráfico recomendado. Todos os gráficos. Aqui, ó, ampliar novamente. Todos os gráficos, tá vendo aí? Vai clicar em todos os gráficos. Qual gráfico você quer? Coluna? Linha? Não, quero pizza. E aí você escolhe qual melhor e se adequa aí, né, à sua atividade. E aí você tem vários gráficos aí que você pode estar apresentando, tá? Depois você está inserindo os dados. Por exemplo, vamos aqui a este gráfico. Escolhi esse gráfico de pizza e eu vou colocar aqui o título do nosso gráfico. Qual é o título do nosso gráfico? Vamos lá na sala de aula, né? Situação de... Tem a planilha.
Olha lá, essa planilha aqui ficou até mais bonitinha. Olha lá, ó. Temos a ocorrência, que deu quanto? 33, né? Aqui deu 25, né? Certo? Já ensinei vocês a calcular. E aí, nesse caso aqui, ó, você vai pegar então esses dados aqui e fazer o gráfico referente. Lembrando que aqui é 100, né? Beleza? E aí você vai pegar esses dados aí, ó. Aí tá mais bonitinho que aí fica já com texto, né? Gráfico recomendado, todos os gráficos, pizza, aí ocorrências, né? Beleza? E aí você tem aqui, ó, título do gráfico, rótulos de dados, né? Tá vendo lá os rótulos de dados? Beleza? Então você tem aqui os rótulos de dados, né? Certo? E aí, nesses rótulos de dados aqui, ó, você coloca aí todos os dados de acordo com o que você quer. Então, não vou responder tudo, né? Que vocês têm que fazer, né, pessoal? Certo? Então, ensinei como é que vocês inserem como é que você calcula a porcentagem, né? Certo? Mostrei para vocês como é que vocês utilizam aí a nossa planilha de dados, né? Certo? E aí você vai desenvolver aí essa atividade, vai lá na situação de aprendizagem. Nessa situação de aprendizagem, você vai estar enviando atividade 1 e 2. Aqui é atividade 1 e atividade 2. Então vamos lá. Se liga que agora é a hora da revisão. Nós temos a nossa C de projeto circuito eletrônico. Nesse caso, você foi aí, né, passou de cargo, beleza? Você já passou para um cargo melhor. Nesse cargo melhor, seu salário é melhor. E aí é o setor de compras. O setor de compras, você tem que fazer aí levantamento de 3 fornecedores, fazer 3 orçamentos de uma placa de circuito impresso, onde nós temos aí, né, um pedido de 1.500 placas. Para 1.500 placas, você precisa de montar essas placas, né? Você precisa fazer o levantamento de cada componente. Levantamento de cada componente aí, você tem um detalhe, né, dos componentes, tem que saber os componentes. Você entrando aqui na sua situação de aprendizagem, certo? Você vai ver aqui, ó, a sua folha de resposta com os componentes, ó. Tá vendo aí? Foi na onde que eu falei sobre a bateria, capacitores, circuito integrado, resistores, transistor MOSFET, ok? Aqui lembrando que cada um é diferente aqui, tá? Beleza? E cada um tem o seu valor específico, onde você tem que pedir 1.500 peças. Para isso, você vai utilizar essa planilha aqui, ó. Clicou na planilha, ele vai abrir a planilha para você. Deixa eu abrir, tá? Abrindo essa planilha, você tem aqui o orçamento. Vou aumentar, tá? Onde você tem o fornecedor A, B, C. Lembrando que são 1.500 peças, já tá aqui. E aí você pega os valores aí, ó, tá vendo aí? No caso, você pode utilizar 3, tá, pessoal? Só 3 tá bom. 3 fornecedores, né? 3 fornecedores com os componentes aqui, ó. Beleza? Transistor, resistor, circuito integrado, né? Coloca os nossos fornecedores com o preço. Coloca aqui a sua descrição, beleza? Ok.
Dito isso, nós temos aqui o fornecedor. O fornecedor você pode estar colocando. Fornecedor A, B, C. Ah, tem mais, professor? Pode colocar aí D, E, F, mas pode colocar só três. Coloca aí, no caso, a pessoa que é o contato, Roberto, Fernando, Suzana. Colocar o telefone de contato, né, deles. Geralmente, quando você entra lá, ele já fornece para vocês. Aqui coloca aí os fornecedores e o e-mail também, tá vendo? Essa planilha fica disponível aqui na situação de aprendizagem. É apenas você clicar que vai abrir para você. Fechar aqui, né? Não só para. E aí, aqui, ó. No caso, nós temos aí nossa segunda situação de aprendizagem. Na nossa segunda situação de aprendizagem, agora o que que você vai fazer? Você já fez levantamento da placa, tudo mais, dos componentes e tal. E aí, mesmo assim, está tendo problema da empresa. Qual é o problema da empresa? Faz a instalação, vende, só que na hora da instalação está apresentando alguns defeitos. Aí esses prestadores de serviço estão lá realizando a instalação elétrica, mas não realiza aí, né, de acordo com os padrões de fábrica. Esses padrões de fábrica tem que fixar corretamente o equipamento, tem que fazer a instalação do circuito de comando corretamente, não pode inverter o cabeamento, né? Não pode inverter a montagem das palhetas incorretamente. Essa instalação também tem que ser, né, de uma forma que agrade o cliente, ou seja, só você seguir os padrões da fábrica, ok? Para isso também é fornecida aqui uma planilha para vocês, onde nós precisamos que você preencha essa planilha com os dados correspondentes aos defeitos que estão surgindo, como baixo desempenho do sistema, posição das bases invertidas montadas de forma inadequada, vibração excessiva ao ligar o equipamento, suporte de fixação da ventoinha frouxo, quer dizer que apertou o parafuso corretamente. Desarme do relé de sobrecarga, é a falta de fase no motor, certo? Equipamento não liga, o que que eles fizeram? Ligou os cabos invertidos. E outros aqui, ó, nós temos aqui, ó, os problemas ocasionados no transporte do montagem aí de outros, entre outros, né? Deixou a condensadora cair, certo? Né? Em transporte aí, danificou e assim sucessivamente. Para isso, então, o professor Alan ensinou como é que você vai fazer a porcentagem aqui, ó. E ensinei como é que você vai fazer o gráfico. Por exemplo, nós temos aí 18, que é a nossa quantidade, e a nossa porcentagem aqui no máximo é 100, é 55% aí. Neste caso aqui, ó, por exemplo, 55 é 100%. 18 é quantos por cento? Não sei, né, professor? Então é X. Aí você vai multiplicar cruzado. 55 vezes X, 55x. É igual 18 vezes 100, 18 vezes 100 é igual a 1.800. 55 está multiplicando x, x é igual a 1.800 dividido por 55, que dá um total de 33%.
Legal? E aí, dito isso, depois que você fez isso aí, colocou aqui, ó, 33%. Aqui é 100%. E ainda eu coloquei aqui, ó, o 14%, passando já te ajudando vocês, é 25%. O restante aqui vocês preenchem a tabela, né? O pessoal lá não vai fazer tudo para vocês, né? Então preencha aí a tabela. Feito isso, o que que você faz? Você vai fazer um formato aí do nosso gráfico. Aí você vai inserir, vai lá em todos os gráficos aí, ó, gráfico recomendado, todos os gráficos. E a situação de aprendizado está pedindo um gráfico tipo pizza. Aí você vem aqui, dá um OK. Na lateral dele, você vai ver aqui que nós temos aí, ó, título do gráfico, rótulos das legendas. E aí, no caso, rótulo de dados, você vai ver que vai aparecer aí, ó, por exemplo, aí, ó, colocar aqui na lateral. Ampliar aqui para vocês, né? Aí, ó, 18, 11, 5, 7, 14, né? Beleza? Lembrando que esse somatório aqui é o nosso total, tá bom? Certo? Certinho? E aí, no caso, o professor Alan aqui ó, demonstrou e verificou que o problema da empresa, o que que é? O problema da empresa é que ela não fornece aí, né, o investimento em cursos profissionalizantes do Senai, certo? Para o pessoal realizar a instalação e manutenção elétrica desse climatizador, ok? Que é do ar-condicionado. Então, o ar-condicionado ele tem que ter aí um pessoal capacitado e habilitado para realizar a manutenção e instalação desse equipamento. Se você não trabalhar com o pessoal capacitado e habilitado, o que que vai acontecer? Às vezes ele vai subir na escada, ele não tem o curso de NR35, vai colocar a condensadora no ombro, vai subir, essa escada vai escorregar e ele vai cair, né, com essa condensadora no chão, danificando o equipamento. Na hora da instalação, ele coloca o suporte baixo, a pessoa vai andar e bate a cabeça no suporte. Não pode, pessoal. Eu já vi ar-condicionado instalado desse jeito. Você pensa, o cara pega e vai instalar o ar-condicionado, aí você pensa que é do lado de fora lá do quarto. Aí o desinfeliz coloca o suporte da condensadora baixo, aí o cara vai andar, ele tem que agachar, né? Porque senão ele bate a cabeça no suporte. Não pode, né, gente? Tem que ser instalado mais alto aí, ó. Certo? Senão vai dar um problema, né? A pessoa não vai poder passar no corredor ou na onde que ficou instalada essa condensadora. Beleza? Ah, outro detalhe aqui, ó. Em apartamento, bom, eu canso de ver que o cara pega a condensadora, coloca lá do lado de fora e fixa essa condensadora lá do lado de fora. Pessoal, lá na varanda, vocês estão entendendo, né? Lá na varanda. Quando ele fixa essa condensadora lá, sabe o que faz? Na hora que liga o ar-condicionado, vibra pra caramba. Não vai incomodar ele, não. Vai incomodar o vizinho de baixo. Então, toda hora que liga o ar, ó, o vizinho ligou o ar. Não pode, entendeu? Se caso você for fazer isso também, tem que colocar no mínimo aí alguma coisa, uma borracha, alguma coisa lá, né? Para evitar a vibração. Que a vibração, na hora que liga o equipamento, ele vai vibrar e vai dar problema. Sabe os equipamentos de inverter? Então, os equipamentos inverter é o que mais vibra. Ele tem uma economia melhor, mas é o que mais vibra. Nesse caso aí, você tem que tomar cuidado também. Vai fazer a instalação do ar-condicionado e pega essa condensadora e coloca na parede do lado de fora do quarto. O que acontece?
A vibração é mais elevada do que o comum. Só que aí é uma parte mais econômica, tá bom? Pessoal, voltando aqui para a nossa sala. Espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, ok? Qualquer dúvida, deixa sua pergunta no aba ou então mande o WhatsApp para o professor Alan. Gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.